Moro tomou uma decisão política. A condenação foi política. Só que o Lula sabe fazer política melhor do que ele. Lula pegou a condenação política, virou do avesso pelo avesso e usou Moro para lançar a candidatura a presidente em 2018. O juiz Moro condenou Lula a 9 anos e meio de prisão, no caso do triplex em Guarujá. Poucos lerão 218 páginas e 962 tópicos usados pelo juiz na sentença. Moro gastou boa parte da sentença para defender-se da acusação de comandar um processo político e para acusar a defesa que o acusa de comandar um processo político. O juiz sabe que o processo será objeto de minuciosos exames e debates dentro e fora do Brasil. Por isso, elencou e buscou rebater as acusações de parcialidade na atuação. Disse Moro não ter levado em conta fatores políticos, mas na sentença Moro levou em conta fatores políticos. Moro alegou prudência para não ordenar a prisão de Lula, para, disse ele, evitar certos traumas. Entenda-se, Lula lidera intenções de votos com 30% e há dúvidas se a condenação, anunciadíssima há anos, em meio a essa grave crise, encolherá ou ampliará liderança, patamar e crise. O que se sabe é que forças do chamado mercado e de mídias sempre contaram com ou mesmo trabalharam pela condenação de Lula. No caso do apartamento do Lula, o apartamento existe, é da OAS e está penhorado para a Caixa Econômica Federal. Como é que um juiz pode condenar o Lula por ter recebido esse apartamento que de fato não foi recebido, que está na posse da Caixa Econômica e da OAS? É um homicídio sem materialidade, é um assassinato sem cadáver, é uma punição de corrupção sem que o suposto corrompido tenha recebido o objeto da corrupção, que seria o apartamento. Essa condenação do Lula não se sustenta. Não estão brincando com Lula, estão brincando com o direito. E esta brincadeira ameaça todo cidadão brasileiro. Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e meio de prisão. Essa sentença, ela não é por acaso. Todos sabemos, todos que acompanhamos a Lava Jato, sobretudo a Lava Jato, a parte da Lava Jato conduzida pela República de Curitiba, todos sabemos que Sérgio Moro, o juiz que gosta de se vestir em ternos pretos cafona, com aquela sua voz que não combina com a sua cara, tratava Lula como um nine, numa referência aos 9 dedos que o presidente Lula tem, porque ele perdeu um dos dedos num acidente. Então essa sentença de Sérgio Moro, ela não é por acaso, condenou a 9 anos numa referência aos 9 dedos de Lula. Isso diz muito não só da parcialidade de Sérgio Moro, um juiz arbitrário que age por convicções e não por provas, mas diz muito do caráter de Sérgio Moro. Eu posso afirmar a vocês que trata-se da decisão de um justiceiro. O juiz Sérgio Moro atua fora da lei o tempo todo. O juiz Sérgio Moro, ele utilizou esse processo e utiliza esse processo como arma de perseguição política. Então ele não tem qualquer isenção, ele não goza de qualquer imparcialidade para condenar, né, sobretudo o presidente Lula. E nós entendemos que neste caso faltam provas materiais robustas para qualquer condenação. Não há materialidade nas provas. E também porque o juiz Sérgio Moro, na verdade, se descredenciou ao longo do período com uma visão muito política, politizada, incidente sobre os fatos políticos, que nós podemos citar pelo menos 2, que foram duramente condenados pela sociedade, pelo direito brasileiro, que foi a condução coercitiva de Lula, foi a história do PowerPoint, do promotor Dallagnol, né? E principalmente a divulgação de uma fita de forma ilegal pelo juiz Sérgio Moro, de diálogo
fora do processo entre Dilma Rousseff e Lula. Depois, essa foi considerada legal por ninguém mais, nada menos do que Gilmar Mendes, e teve uma incidência sobre o processo de impeachment. Essa medida tomada por Moro depois teve desculpas neles, porque o juiz e ministro do STF, na época, Teori Zavascki, o repreendeu. Então o que nós temos aqui é que, em vez de fazer justiça, aparece como uma ação persecutória politizada, em que o juiz realmente quer criar um grande fato político. A condenação de Lula, embora esperada, prevista, por um tribunal de inquisidores dignos do tempo do Santo Ofício, e o enterro trágico da CLT, garantia do trabalhador brasileiro, são os tais eventos que me fazem mal, muito mal, por dentro, me ferem internamente. Nos meus pesadelos, piores pesadelos, nunca imaginei que poderíamos chegar à situação atual. A condenação do Lula divide opiniões na sociedade. Desde ontem há um enorme debate político na imprensa, nas redes sociais, enfim. Quem não gosta do Lula comemora a condenação. Mas uma sentença ancorada na palavra de uma pessoa interessada em reduzir a pena e com base em indícios, ela é perigosa para toda a sociedade, porque quem celebra essa sentença hoje pode ser vítima de uma condenação parecida amanhã. O que nós temos aqui é pura e simplesmente uma perseguição política nua e crua. Um dos líderes políticos mais populares da história do país ser condenado por uma cambada de cafajestes da pior espécie, sem prova nenhuma. É como se a burguesia chegasse e falasse assim: pega aquele cidadão lá e põe ele na cadeia, que eu não aguento mais olhar para a cara dele. Sérgio Moro é do PSDB. Vocês acham que uma foto como essa daqui, de Sérgio Moro e Aécio Neves, diz o quê? Eu até acho que o Sérgio Moro não teria coragem de tirar essas fotos com Aécio depois que a máscara caiu. Vocês acham que essa foto diz o quê? Olha que foto mais amorosa. Que amizade profunda, que coisa mais bonita. Olha aqui, povo brasileiro. Olha aqui, Sérgio Moro e Aécio, só falta se beijar aqui. E se beijasse, também só estaria contra, porque, na verdade, eu estou falando aqui de um juiz. Estou falando aqui de um juiz que partidarizou para o PSDB. Que partidarizou para o PSDB e quer acabar com Lula. Um juiz que, se a justiça brasileira fosse séria, não era mais juiz. Já teria sido afastado pelo Conselho Nacional de Justiça. Porque nenhum juiz no Brasil cometeu e comete mais abuso de autoridade do que Sérgio Moro. E se o Moro foi, desde sempre, um juiz político, o Lula nasceu político. Há mais tempo e com mais sucesso do que o próprio Moro. Obviamente que o Moro, ele não tem que prestar conta para mim, porque ele não deve prestar conta para mim. Eu acho que o Moro deve prestar conta para a história, como eu devo prestar conta para a história. A história, na verdade, é que vai dizer, sabe,
quem está certo ou quem está errado. Eu continuo afirmando para vocês que não é possível a gente ter um Estado democrático de direito se a gente não acreditar na justiça. E por essa crença que eu tenho no Estado de Direito e numa justiça forte, é que a justiça não pode mentir. Ela não pode tomar decisões políticas. Ela tem que tomar decisão baseada nos autos. E olha que nós trabalhamos. Porque a única prova que existe nesse processo, de não sei quantas mil páginas, é a prova da minha inocência. É a única prova. É a prova da minha inocência. Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo, podem saber que eu estou no jogo. Agora, quero dizer ao meu partido, que eu até agora não tinha reivindicado, mas a partir de agora eu vou reivindicar do PT o direito de me colocar como postulante à candidatura.